até este momento me furtei de fazer críticas à condução do tema pelo governo federal, estadual, não importa, porque não acho que é o momento. Porém, senhor presidente, quando o governo federal, por meio do ministro da Secretaria de Comunicação, diz que vai perseguir, botar na cadeia quem supostamente dissemina fake news, eu quero saber do ministro Paulo Pimenta se ele vai manter a perseguição contra aqueles que disseram que sim, há materiais de doação sendo barrados. E agora já não mais, até porque eu ajudei a intervir, o deputado Lucas Edecker ajudou a intervir, a NTT multou sim, e tá aqui a apresentadora do SBT, que foi lá e verificou em Canoas. O próprio prefeito Jairo Jorge disse que 9 pessoas haviam morrido na UTI numa ligação ao próprio ministro Paulo Pimenta, sendo que quem desmentiu a informação depois foi o Jairo Jorge, dizendo que não foram 9, foram somente 2 indivíduos, 2 seres humanos, o que já é uma tragédia. Também que o Uruguai ofereceu lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensou, que foi confirmado por fontes do Itamaraty, e que isso é uma fake news. Então processa a Folha e não quem está divulgando. E quero também agradecer a todos os colegas pela solidariedade já expressada aqui, vários colegas, inclusive pelo Minuto de Silêncio, que nos faz refletir sobre as vítimas. Dezenas já, lamentavelmente, que nos fazem chorar pela situação desafiadora e triste porque o Estado hoje está passando. E eu confesso, senhor presidente, que até esse momento eu tenho mantido com muita dificuldade, deputado Luiz Felipe, deputado Pazuello, com muita dificuldade, um silêncio sobre incompetências, inoperâncias, desorganização governamental. No cargo que ocupamos hoje, deputado Aline Chinalha, que é do PT, nós precisamos ter a responsabilidade de auxiliar quando recebemos críticas e não de aumentá-las diante da calamidade, porque o mais importante do que criticar, principalmente quem é do Rio Grande do Sul, é ajudar a resolver, porque todos estamos no mesmo barco e todos precisamos ver resolvida em primeiro lugar essa solução. Depois a gente avalia tudo que veio de crítica, se é verdade, se é fake news, se não é. Até porque hoje criminosos estão à solta no Rio Grande do Sul, aproveitando-se dessa situação de tragédia, assaltando pessoas em situação de flageladas, estuprando pessoas albergadas, fazendo arrastões nas rodovias para quem está trazendo, de quem está trazendo donativos e cidadãos que estão evacuando a cidade. É uma situação indizível. E por isso eu quero agradecer, deputado Aécio Neves, que está aqui. Minas Gerais mandou efetivo policial. São Paulo está mandou também. Paraná mandou, o COSUD. Estamos fazendo, deputado Márcio Marinho, um apelo para todo o Brasil enviar forças policiais, enviar efetivo de verdade. Senhor presidente, nós precisamos combater criminosos de verdade, que estão matando. E eu repito, até este momento me furtei de fazer críticas à condução do tema pelo governo federal, estadual, não importa, até municipais, porque não acho que é o momento. Porém, senhor presidente, quando o governo federal, por meio do deputado Paulo Pimenta, gaúcho, hoje o secretário de Comunicação, o ministro da Secretaria de Comunicação, diz que vai perseguir, botar na cadeia quem supostamente dissemina fake news. Nesse momento, senhor presidente, isso não pode ficar sem a publicidade necessária. Porque eu quero perguntar para o ministro Paulo Pimenta, porque algumas das fake news que ele diz que foram disseminadas já estão claramente reveladas como verdadeiras, não como mentirosas. Eu quero saber do ministro Paulo Pimenta se ele vai manter a perseguição contra aqueles que disseram que sim, há materiais de doação sendo barrados, ao menos foram, e agora já não mais, até porque eu ajudei a intervir, o deputado Lucas Edecker ajudou a intervir, nós interviemos para que as doações não fossem barradas na divisa. A NTT multou sim, e está aqui a apresentadora do SBT, que foi lá e verificou mídia tradicional. Isso é coisa para eu ficar divulgando? Não, ajudei a resolver. Em Canoas,
O próprio prefeito Jairo Jorge disse que 9 pessoas haviam morrido na UTI numa ligação ao próprio ministro Paulo Pimenta. E a divulgação dessa ligação pelo Leandro Ruschel no Twitter gerou agora processo do Paulo Pimenta contra ele, sendo que quem desmentiu a informação depois foi o Jairo Jorge, dizendo que não foram 9, foram somente 2. 2 indivíduos, 2 seres humanos, o que já é uma tragédia, morreram por falta de evacuação em tempo no hospital de pronto-socorro. E por fim, o ministro vai sustentar também que o Uruguai ofereceu lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensou e que isso é uma fake news. Então processa a Folha que disse isso, e não quem está divulgando. Senhor presidente, habilitação para quem está indo buscar pessoas com botes, com jet ski, segundo a própria jornalista Cristina Ranzolin, que apurou com o comando da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, aconteceu infelizmente por parte de algumas pessoas ali do Exército que estavam naquele momento, mas foi resolvido. Esse é o negócio, tem que resolver. A própria jornalista disse que fez contato, resolveu. É isso que a gente precisa nesse momento, resolver e não ficar ampliando a situação na posição de responsabilidade que a gente tem. Agora, censurar as pessoas lá na ponta que estão fazendo vídeos, deputado Pazuello, lá no calor do momento, para denunciar o que está acontecendo, fazendo chegar em nós uma informação que muitas vezes a própria mídia não é que não tenha competência ou não tenha vontade, às vezes não tem braços para cobrir, querer censurar e agora perseguir essas pessoas, isso é lamentável. Por isso, ministro Paulo Pimenta, eu peço humanidade nessa hora. Governo Lula, humanidade nesta hora. Eu até este momento, repito, não fiz nenhuma crítica contundente, sou vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, porque não acho que é momento de união, não de divisão política. Ministro Paulo Pimenta, faça uma retratação, diga que não vai perseguir as pessoas que disseminaram, não fake news, mas verdades. Falaram de coisas que aconteceram e que foram resolvidas. Algumas não. O embaixador do Uruguai, inclusive, vai estar logo mais na Câmara. Podemos, eventualmente, reverter essa situação e ver se o Uruguai, mesmo assim, apesar da dispensa do Lula, que foi confirmado por fontes do Itamaraty, a Folha de São Paulo, dispensou lanches, avião e drones quando as pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul, afogadas. Espero que o embaixador, por meio, inclusive, da Credem, eu sei que o presidente logo mais vai recebê-lo, possa reverter essa situação e a gente consiga, dentro da responsabilidade dos nossos cargos, fazer com que as coisas sejam feitas sem essa politização, essa polêmica. Por isso, senhor presidente, eu encerro aqui e peço ao deputado Aline Chinalha, que está aqui, que é do PT, que é vinculado ao governo, aqui com toda sinceridade nesse momento de calamidade, nos ajude a fazer com que se reveja essa decisão do governo de perseguir quem está divulgando não mentiras, mas verdades, porque elas chegam em nós sem que a gente repercuta e faça discurso proselitista, demagógico, para resolver a situação. Se essas pessoas pararem de falar por medo de perseguição do governo, deputado Marinho, nós não vamos ter a informação para poder ajudar a resolver. É só isso que eu peço, senhor presidente, mais uma vez repetindo, agradecendo a solidariedade que é pluripartidária, o deputado Chinalha, de outros deputados do PT, do PSOL. Ontem estive na Comissão de Segurança, a comissão que preside de combate às enchentes no Rio Grande do Sul foi assinada pelos 31 federais, não estamos politizando a situação. O governador Eduardo Leite disse muito corretamente, não é hora de buscar culpados, temos que agir em conjunto e eu estou fazendo a minha parte. Agora, perseguir pessoas que estão querendo simplesmente se expressar nesse momento, isso é absolutamente desumano e incorreto e eu espero que o governo reveja essa decisão que não foi nada acertada. Obrigado, senhor presidente. Sempre se fala que a corrupção mata, porque a corrupção tira dinheiro da segurança pública, da saúde. Mas o que mata mais que a corrupção, e isso está comprovado com o desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é a incompetência. Eu não sei se é uma incompetência proposital, visceral, raivosa, de ódio ao Rio Grande do Sul, ou se é realmente uma incompetência por não conseguirem trabalhar e usar os mecanismos à disposição para salvar o povo do Rio Grande do Sul.
Nós estamos aqui terminando a nossa missão nos Estados Unidos, mas mesmo assim estamos acompanhando de perto tudo que está acontecendo, usando todos os nossos mecanismos, as nossas ferramentas enquanto deputado federal para ajudar o Rio Grande do Sul, destinando verbas, projeto de lei, divulgando doações, tudo usando as nossas redes sociais. E o que o governo tem feito? O governo tem prejudicado o Estado mais do que ajudado. E agora quer prender quem fala isso. É por isso que eles querem censurar as redes sociais. Mas vamos lembrar rapidamente. Primeiro foi divulgado que caminhões estavam sendo parados para ser multados. O governo disse que era fake news, a Globo disse que era fake news, e daí vem o SBT e mostra as imagens dos caminhões sendo multados. Caminhões que estavam levando suprimentos, água, remédio para a população que está desolada no Rio Grande do Sul. O ministro Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, aciona o STF, a Polícia Federal, para investigar as pessoas que falaram isso, a verdade. Falar a verdade no Brasil hoje virou crime. Falar a verdade da incompetência desse governo, que agora é um governo assassino, virou crime. Como se isso não fosse bastante, a Simone Tebet vai lá e passa a vergonha de falar que não estava enviando verbas e fundos ainda, porque nem os prefeitos haviam pedido nada, e é desmentida. O prefeito vai lá e fala, mentira, nós estamos pedindo, eles sabem muito bem o que nós precisamos. Eles não enviam de maldade. Esse é o governo mais diabólico que nós já tivemos. E aí, como se isso tudo não fosse o bastante, nós temos agora o caso de remédios que a Anvisa não está liberando. Lembrando, a imprensa toda dizendo que era fake news as multas, mas o próprio diretor-geral da ANTT vai lá e grava um vídeo falando que sim, era verdade. Estavam sendo multados caminhões que estavam levando comida, água, alimento, colchão e roupas para as pessoas do Rio Grande do Sul. E aí, milhares de relatos de pessoas em várias cidades falando que nem sequer viram ninguém das Forças Armadas, ninguém para ir ajudá-los, eles tiveram que se ajudar, a população se mobilizou. Enquanto o governo está prejudicando a população, está prejudicando os resgates, o povo teve que se mobilizar e vieram os empresários, os maldosos empresários nos olhos da esquerda, doaram seus aviões, helicópteros, caminhões, mobilizaram para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Quem está salvando o Rio Grande do Sul é o povo brasileiro. E o Estado e o governo estão só prejudicando. Aí vem o Uruguai oferecendo avião, barco, jet ski, tudo. O que esse governo faz? Nega a ajuda do Uruguai. Talvez porque não queria dar protagonismo ou para fingir que dá conta de tudo sozinho. Esse é o governo mais incompetente que nós já tivemos na história do nosso país. E não só isso. Agora querem ir para cima do SBT porque ele divulgou a verdade. Veja, escute o que eu estou te dizendo. A verdade é crime no Brasil. Falar a verdade, não elogiar esse governo te torna um criminoso passível de ser preso. O próprio Paulo Pimenta, a incompetência, a personificação da incompetência, que é o secretário da Comunicação, dizendo que tem que matar, tem que morrer essas pessoas e que quer prender todo mundo. Essa é a ditadura que nós estamos lutando aqui contra. É isso que nós estamos fazendo aqui, é lutando contra essa ditadura, na qual uma pesquisa que acabou de sair mostra que 61% do povo tem medo de dar a sua opinião nas redes sociais. Nós vivemos em uma democracia onde 61% do povo tem medo de dar a sua opinião. Opinião! Antes nós tínhamos medo de andar na rua no escuro, de ser assaltado. Não, no Brasil as pessoas têm medo de falar, de dar opinião. E é isso que nós viemos fazer aqui. Simultaneamente trabalhando pelo nosso amado Rio Grande do Sul, que agora sofre pelo desastre natural e pelo descaso e incompetência desse governo. Sabe o que nós deveríamos fazer? Uma CPI para investigar o descaso desse governo no desastre do Rio Grande do Sul. Porque isso é impressionante. Caminhões sendo multados, jet skis sendo impossibilitados de andar, e tem vídeo provando. A Anvisa criando uma burocracia impedindo os remédios de serem enviados. Pelo amor de Deus! Como é possível alguém ser tão incompetente assim? Mas é esse governo. É o governo do faz o L, o governo da lama. Esse é o pior governo que o Brasil já teve. Infelizmente, nós ainda vamos ter que lidar com uma parcela da população que foi tão imbecilizada, que foi tão deformada mentalmente, que nunca vai sair desse calabouço. Mas agora é a hora do povo esclarecido, das pessoas que ainda pensam por conta própria, de lutar. Acabar com esse governo. Por mim, essa situação do Rio Grande do Sul merece um impeachment. Nunca se viu tanta incompetência assim. Mas tá aí.
né? A Aniele Franco usando a tragédia para pedir voto, gente. Mulher usa a morte. E eu sempre disse, eles não têm mais a Marielle, agora vão usar Rio Grande do Sul para pedir voto? Que povo diabólico, que povo canalha. E a Globo? Qualquer pessoa hoje no Brasil, minimamente esclarecida, que se informa pela Globo, é um imbecil. O certo agora é que a Globo não seja sintonizada em nenhum canal, em nenhuma televisão do nosso país. Se você entrar em algum estabelecimento, bar, restaurante, hotel, sala de espera e estiver sintonizado na Globo, vá embora. E avise, estou indo embora porque vocês assistem a Globo. É muita indignação. Usar o sofrimento do povo brasileiro, do povo do Rio Grande do Sul. Quanto dinheiro não está sendo desviado nessa história? Tem que ter uma... Essa é uma ideia muito boa. Nós vamos ter que fazer uma CPI do Rio Grande do Sul, do descaso do governo no Rio Grande do Sul. Fico por aqui, um abraço. O ministro do Supremo Dias Toffoli reclamou da vigilância da imprensa a respeito das viagens sem prestação de contas dos ministros do STF à Europa. O ministro, que está em Madrid para participar de um evento jurídico, disse à Folha que as reportagens publicadas são, abre aspas, absolutamente inadequadas, incorretas e injustas, fecha aspas. Para tentar justificar a participação dos ministros em eventos privados, Toffoli mencionou o volume de decisões tomadas pela Corte. Abro aspas aqui novamente para Toffoli. É o tribunal que no ano passado tomou colegiadamente mais de 15 mil decisões. Fecho aspas aqui, Silvio Navarro, para o ministro Dias Toffoli, que está incomodado com a patrulha, com a vigilância da imprensa sobre as excursões, aí, como você bem chamou, as viagens ao exterior dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu achei que o lugar de ministro do Supremo Tribunal Federal despachar era no gabinete, na Praça dos Três Poderes. Aliás, eu achei que era para isso que eles eram nomeados pelo presidente da República e sabatinados, pode colocar muitas aspas em sabatinados, pelo Senado Federal. Eu achei que essa era a função de um dos ministros, os 11 togados, defender a Constituição. Mas, ao que parece, tudo isso mudou no Brasil, embora a Carta de 1988 ainda estabeleça as prerrogativas de cada um dos três poderes harmônicos e independentes entre si, artigo 2º, mas acho que não. Eu acho que eles preferem falar de democracia e eleições em Londres, eles preferem ir a Madrid, eles preferem ir a Roma. Aliás, daqui a pouco completaremos um ano sem saber o que é que aconteceu no aeroporto Leonardo da Vinci, naquele entrevero, naquele bate-boca com cidadãos de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, e o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Porque Dias Toffoli, esse mesmo, decretou sigilo sobre aquelas imagens. Que histórias elas contam? O que será de tão secreto que estão ali que o brasileiro que paga impostos não pode saber? O que o brasileiro não pode saber que aconteceu envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal? E por que ir ao exterior? Porque me parece, sim, eu vou repetir, é excursão. Isso é excursão. Quem paga essas viagens? Quais interesses estão ali debaixo do cardápio de viagens, debaixo desses vouchers? Quais interesses? Não tem nenhum? Então é papel, sim, da imprensa fiscalizar, perguntar. Esse é o papel da imprensa. A imprensa a favor é assessoria de imprensa. O papel da imprensa é fiscalizar todos os poderes. Então, se não tem nada a ser escondido, mostre, a começar pelas imagens do aeroporto Leonardo da Vinci em Roma. O brasileiro tem o direito de saber, até para se afastar, porque se houve ali qualquer tipo de agressão, aí sim cabe punição. Do contrário, eu acho que nós estamos vivendo em outro lugar, um outro regime, uma democracia relativa, ou já podemos passar para outro nome. Pois é, Piotr, o ministro Dias Toffoli criticou aí as reportagens que pediam prestação de contas, transparência nas viagens dos ministros, e aí ele volta e diz que são absolutamente inadequadas, incorretas, injustas. Mas ele não aponta, por exemplo, incorreta, errônea, falsa, ele não apontou absolutamente nada que tenha sido uma incorreção, alguma mentira nas reportagens que foram publicadas em relação às viagens dos ministros ao exterior. Ele, inclusive, está em Madrid nesse momento para mais um evento. Paulo, 2 pontos. Primeiramente, vou ao que você fez menção.
Onde está a incorreção? Como o Silvio já mencionou aqui também, na imprensa fazer o trabalho dela de cobrar, por exemplo, um órgão público que tem que ser regido, uma autoridade pública, pelo princípio da publicidade. Onde é injusto o trabalho do jornalista neste caso, ou da população em querer saber o que a autoridade, que é remunerada sim pelos impostos que ela recolhe, dá explicações sobre o que está fazendo. Inadequado por quê? Onde é que está a inadequação das críticas? Ministro, preciso que o senhor explique um pouco melhor o que o senhor quis dizer com inadequadas, incorretas e injustas. Mas vamos lá. O segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ou o Superior Tribunal de Justiça assim, não são faróis assim do direito internacional para, digamos, andarem perambulando pelo mundo para dizer, olha, os caminhos que o direito internacional vai trilhar. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, estão neste momento sendo investigados dentro do Congresso americano por usurpar, por não cumprir a Constituição brasileira ou por se exceder no seu papel. Exceções que eu digo sobre a liberdade de expressão, uma garantia constitucional pétrea, ou seja, garantida com a maior possibilidade que uma Constituição pode fazer. Só uma nova Constituição pode, digamos, reformar esse entendimento. Ou seja, é pétreo. O Supremo está sendo investigado dentro do Congresso americano, ações de juízes, no caso Alexandre de Moraes, citado nominalmente pela deputada, pela congressista americana, agora há pouco eu citei o nome, Elvira Salazar, em que aponta justamente, podemos chamar o quê? De inadequações na aplicação da lei brasileira, de incorreções na aplicação e no entendimento da Constituição brasileira, ou de injustiça com relação ao cidadão, ou a um determinado grupo brasileiro de políticos, ou com pensamento político divergente do que talvez pensa esse consórcio. Então, vamos lá. Democracia, ela é felizmente barulhenta. É melhor o Supremo, que deveria compreender isso, entender logo, porque não tem nada de inadequadas, incorretas ou injustas. E se por acaso o Supremo vê alguma ofensa, alguma mentira, vai lá na primeira instância, reclama e abre-se um processo. É assim, está na lei. Na lei. Acho que o Supremo conhece a lei. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje a eleição para escolher quem vai ocupar o cargo de presidente da Corte. O escolhido vai substituir o ministro Alexandre de Moraes, chefe do TSE desde agosto de 2022, cujo mandato termina no mês que vem. A eleição simbólica deve referendar a ministra Carmen Lúcia como próxima presidente da Corte Eleitoral. Isso porque o regimento interno do tribunal determina que a presidência e a vice-presidência sejam ocupadas pelos 2 representantes do STF mais antigos no TSE. No tribunal, como ministra titular desde 25 de agosto de 2022, Carmen Lúcia terá como vice o ministro Cássio Nunes Marques no tribunal desde maio de 2023. Já no lugar de Alexandre de Moraes, entra o ministro André Mendonça, que está em seu 2º biênio como ministro substituto. Ana, essa cerimônia está marcada aí para as 19 horas, já deve ter iniciado, não sei se atrasou ou não, enfim, mas é a cerimônia aí simbólica, passando o bastão aí no ministro Alexandre de Moraes, agora para a ministra Carmen Lúcia, que vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral nesse momento e terá então como vice o ministro Cássio Nunes Marques. Paula, a pergunta é se a blindagem, a mão, né, dentro do Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre de Moraes, se ela vai funcionar. Porque os arquivos do Twitter mostraram as mini-agências dentro do TSE que ordenaram exatamente ações ilegais, né, supostas, que supostamente, a gente tem que falar isso, né? Senão eles derrubam a gente, que supostamente teriam ordenado ações de banimento, de bloqueio, de derrubada de contas no Twitter. E o tal do, já nem me lembro mais, né? Centro, como é que chama mesmo, Paula? O CIEP, né? CIED, CIED. CIED,
Esse é outro puxadinho do Alexandre de Moraes, né? Porque isso tudo nada mais é do que ele sai da presidência, sai, mas não sai muito, né? A história da ministra Carmen Lúcia. É censura, mas só até segunda-feira e a censura está até hoje. Então a pergunta que fica é se esses subcomandos do Alexandre de Moraes dentro do TSE, se eles continuarão agindo contra a nossa democracia, a favor da mordaça, a favor do debate saudável e colocar a pecha ali de desinformação em fake news em tudo aquilo que eles simplesmente não gostam de ouvir, não gostam de debater, que não querem dar as respostas. Como, por exemplo, agora, né, o Toffoli reclamando que a imprensa está fazendo o seu dever de informar as pessoas o que acontece na corte, né? Então a pergunta é essa, mais uma coisa que o nosso Congresso precisa ficar de olho. Se esses subcomandos, essas subagências do Alexandre de Moraes dentro do TSE vão continuar agindo contra o cidadão brasileiro. Saiu agora. Ministério Público recomenda ao TSE manter a absolvição de Moro. O Ministério Público Eleitoral se pronunciou contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por alegação de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação ilícita de recursos, Caixa 2, durante sua campanha eleitoral em 2022. O órgão emitiu seu parecer na terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, após solicitação do relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, que pediu um posicionamento em até 5 dias. Os partidos do PT, do presidente Lula, e PL do ex-presidente Jair Bolsonaro alegam que Moro iniciou uma campanha como pré-candidato à presidência da República, antes de se candidatar ao Senado do Paraná, o que configuraria abuso de poder econômico. No entanto, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa argumentou que as ações de Moro estão de acordo com a lei das eleições, que permite o debate político antecipado, mesmo fora do período eleitoral. Espinosa também apontou a falta de provas para sustentar as alegações de conduta ilícita do senador, enfatizando que todos os custos foram cobertos pelos partidos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou as ações representadas pelos partidos em 9 de abril, por 5 votos a 2. Agora cabe ao TSE decidir sobre o caso, após a manifestação do MPE, e o relator deverá organizar o processo para julgamento.